Hoje nós vamos meditar no seguinte tema: em busca do sentido da vida. É uma coisa que todas as pessoas no mundo buscam, é um sentido para a sua vida. As pessoas estão à procura de felicidade, de um sentido de existência. As pessoas se perguntam por que estão aqui. Elas estão sempre buscando se satisfazer, serem felizes, se sentirem bem. Então eu quero meditar sobre isso nessa noite, em nome de Jesus, baseado numa história que está lá no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que é a conhecida parábola do filho pródigo, que é uma história muito linda e interessante a respeito do reino de Deus, da realidade da humanidade, da realidade de como Deus se relaciona com as pessoas. E essa parábola, ela ilustra de uma maneira rica, linda, maravilhosa, o amor de Deus pelas pessoas e também o quanto a humanidade está perdida, está longe de Deus. Essa parábola, ela é uma ilustração dessa realidade. E nós podemos aprender muitas coisas interessantes com ela, a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos e a respeito de como devemos andar diante de Deus. Então, quero ler aqui Lucas capítulo 15, versículo 11, onde a palavra de Deus diz assim: continuou Jesus, falando: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então, olhe só. A história começa dizendo que um homem tinha 2 filhos. E o mais moço pediu ao pai a parte dos seus bens, a sua herança. Mas pediu de maneira antecipada, porque o pai ainda estava vivo. O pai ainda estava presente, e só era costume o pai se desfazer da herança quando morria, é que os filhos recebiam a herança. Mas o filho queria a sua herança porque ele queria se ver livre do pai. Ele queria seguir com a sua vida. Ele queria buscar um sentido para a sua vida. Ele queria ser feliz. Ele achava que estava faltando algo e realmente estava, só que ele não entendia o que era na história. E ele acreditava que, obtendo a sua parte da herança e indo viver a sua vida de uma maneira agradável aos seus próprios olhos, ele achava que ia encontrar um sentido para a sua vida. Então, aqui já mostra algo muito interessante a respeito da história da humanidade, da história de muita gente. Talvez seja a sua história, foi a minha história aqui também. Qual é a realidade que já mostra aqui de cara? Que o filho não queria um relacionamento com o pai. O filho queria romper o relacionamento com o pai. O filho queria ir para longe. O filho queria liberdade. O filho queria ter o que ele achava que era necessário para viver bem a sua vida, longe da presença do pai. Do mesmo jeito, a humanidade faz com Deus. Do mesmo jeito. A humanidade está em rebeldia para com Deus. Isso aqui ilustra isso. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Então a humanidade quebrou a comunhão com Deus por causa do pecado. A humanidade escolheu o pecado, escolheu andar longe de Deus. E esse é o estado natural de cada pessoa deste mundo. Quando nasce, o estado natural dela é afastamento de Deus, assim como esse filho aqui na história.
A humanidade pecou e se afastou de Deus. A humanidade está em rebeldia. Mas mesmo assim as pessoas questionam a bondade de Deus. A maioria das pessoas pensa, quando vê o mundo mal, as coisas andando ruins, as pessoas pensam que Deus abandonou a humanidade. E na verdade foi exatamente o contrário. As pessoas foi que abandonaram a Deus. As pessoas que se afastaram de Deus. Deus continua amando as pessoas. Deus continua amando cada pessoa nesse mundo. Mas as pessoas têm escolhido se afastar de Deus e depois se perguntam por que tudo está dando errado. Por que elas não encontram sentido para a vida? Por que elas vivem de maneira tão infelizes? E elas ainda colocam a culpa em Deus, achando que Deus não se preocupa com elas, que Deus não as ama, que Deus não está nem aí para as suas vidas. Quando na verdade, elas que escolheram se afastar de Deus, assim como esse filho nessa história, que ele quis se afastar do Pai. As pessoas escolheram se afastar de Deus, escolheram viver suas vidas conforme suas próprias vontades, fazendo o que querem, fazendo aquilo que acham melhor, fazendo aquilo que dá na telha, aquilo que elas acham que vai ser melhor para suas vidas. Escolheram o seu caminho longe de Deus, escolheram andar longe de Deus e acham que vão encontrar um sentido para a vida dessa maneira. Acham que vão ser felizes assim, longe de Deus. E aí o versículo 13 diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então olha o que o filho mais moço fez. Ele estava com pressa de ir para longe do pai. Porque ele achava que aquilo ali era uma prisão para ele, viver a sua vida do jeito que ele queria. Então ele queria ir para bem longe. A história diz que ele foi para uma terra distante. Ele não queria que o pai nem sequer soubesse o que ele estava fazendo. Ele queria ir o mais longe possível. Do mesmo jeito são muitas pessoas hoje no mundo. As pessoas querem ir o mais longe possível de Deus, na visão delas. Porque isso é impossível de acontecer, porque ninguém consegue se afastar da presença de Deus. Porque Deus está em toda parte, Deus está vendo tudo. Mas se as pessoas pudessem, elas sumiam da presença de Deus, para poder fazer o que quiserem, sem nenhum tipo de fiscalização, sem ninguém para dizer que elas estão erradas, sem ninguém para chamar a sua atenção, para elas fazerem o que bem entendem. As pessoas querem andar em rebeldia, sem supervisão nenhuma, sem conselhos, fazendo a sua própria vontade. Porque quem está distante de Deus não quer nem ouvir falar de Deus. Porque Deus condena as suas atitudes, condena as suas práticas rebeldes. Então a pessoa não quer nem saber, ela não quer nem ouvir. Como diz em João 3,20, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Quem está andando na maldade quer ficar em trevas, não quer vir para a luz de Deus, porque a luz de Deus revela o quanto ela é má. E a pessoa não quer. Ela quer ficar se escondendo nas trevas. Porque se ela for buscar a Deus, a luz de Deus vai revelar quem ela é. E ela não quer. Então ela quer andar em rebeldia, ela quer viver longe, ela quer fazer o que bem entende. Foi o que esse filho nessa história fez. Ele ajuntou tudo que era seu, foi para uma terra distante porque ele queria ficar bem longe do pai. Ele achava que a felicidade dele, o sentido da vida estava em viver independente, longe, fazendo o que bem entende, conforme a sua própria vontade. E assim ele seria feliz, assim ele seria satisfeito. Talvez esse jovem, na sua imaturidade, o jovem dessa história, achava que estar na presença do pai era ruim,
o limitava, o impedia de viver a vida, o impedia de ser feliz, o impedia de ter uma vida plena e satisfatória. E ele achava que indo para bem longe ia ser melhor. Ele ia ser independente. As pessoas buscam muito independência. Ele achava que ia ser independente, que ia viver bem. E com o dinheiro ele ia se dar muito bem na vida, ia ter tudo que sempre quis, ia ser muito feliz, ia viver uma vida satisfeita e tudo ia ser uma maravilha. Ele achava que o pai estava atrapalhando a sua vida. Que a presença do pai, dando seus conselhos, suas orientações, estava impedindo ele de ser feliz. Então ele vai para bem longe. E diz a história que lá ele dissipa todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, vivendo uma vida desregrada, fazendo tudo o que bem entende, seguindo os desejos da carne, as paixões da natureza humana, caída, pecaminosa. Então esse jovem desperdiçou tudo, gastou tudo, dissipou, se desfez os seus bens, se acabou, vivendo uma vida desregrada, provavelmente no pecado, em prostituição, festas, orgias, bebedeiras. A história não relata, mas geralmente a gente pode imaginar que esse tipo de coisa é o que acontece quando alguém vive desse jeito. Embora Jesus não tenha entrado em detalhes, mas quem vive dissolutamente vive assim, se afundando cada vez mais no pecado, nos prazeres da carne, fazendo todo tipo de coisas que desagradam a Deus, vivendo uma vida dissoluta, porque ele achava que isso é que era vida de verdade. Na cabeça dele ele achava, isso é que é vida. Agora eu estou curtindo a vida, agora eu estou sendo feliz, agora eu tenho dinheiro, eu estou podendo gastar com o meu bem entendo, eu estou podendo ter mulheres, eu posso beber, eu posso ir para festas, eu posso ter muitos amigos, eu agora estou cercado de pessoas, eu posso ter o que eu quiser, eu posso ir aonde eu quiser, agora eu sou livre, eu posso curtir a vida. O mundo agora é a minha casa, eu vou ter tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre sonhei, eu vou ser feliz, eu vou viver bem, longe do meu pai. Lá eu estava sendo infeliz, lá eu estava limitado, lá eu estava dependente, agora eu estou vivendo uma vida maravilhosa. Ele deve ter pensado assim. Isso é que deve ter passado pela cabeça desse jovem na história, quando ele começou a sua vida nova, com os seus bens, gastando em tudo que ele sempre quis. Infelizmente, isso ilustra uma realidade das pessoas de hoje. Assim como o filho perdido, muitos querem viver no pecado, satisfazendo seus prazeres, achando que assim estão vivendo a vida, mas nem percebem que estão indo de mal a pior. É como diz lá em 2 Timóteo 3,4, são pessoas que são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Muitas pessoas estão vivendo assim no mundo hoje. Talvez você que está me ouvindo vive assim. Você acha que ser feliz, que ter uma vida de verdade, é viver no pecado, na bebedeira, na prostituição, nas orgias, nas farras, gastando dinheiro, tendo muitas mulheres, indo para muitas festas, fazendo o que bem entende, sem ter que dar satisfação a ninguém, sem ter que ouvir conselho de ninguém, fazendo tudo que dá na telha. Você deve achar, talvez, que a sua vida faz sentido assim. Tem muita gente que vive assim e acha que está curtindo a vida. Acha que está indo muito bem, que está vivendo a vida de verdade, está aproveitando a vida, está aproveitando a sua juventude, vivendo uma vida maravilhosa. Acha que isso é que é vida. Acha que isso dá sentido à vida. Muita gente acha isso. Eu já achei isso. Isso que eu estou falando para você já foi realidade na minha vida. Por muito tempo, eu busquei um sentido para a minha vida. Eu queria ser feliz. Era o objetivo da minha vida. Era o que eu focalizava,
o que eu queria ser feliz, eu queria encontrar um sentido para a vida, eu queria ser alguém realizado, queria ser alguém pleno, eu queria ser alguém que pudesse viver uma vida de verdade, satisfatória. Eu buscava isso. Como você busca, toda pessoa busca isso. Está dentro de nós esse desejo por buscar uma vida de verdade. Foi Deus que colocou isso dentro de nós. Deus colocou em nós esse desejo por vida, por ter vida verdadeira. Porque Deus nos criou para viver uma vida plena, uma vida satisfatória. Então a gente busca isso, todo mundo busca isso, é natural buscar isso. Se você não estiver buscando isso, você não é um ser humano normal. Ou então você talvez esteja passando por um problema psicológico muito sério. Porque toda pessoa normal, ele busca ser feliz, ele busca se realizar, ele busca ser alguém que possa dizer para si mesmo, eu estou vivendo uma vida verdadeira. Então eu buscava isso na minha vida também. E eu achava que a minha maneira de satisfazer isso seria indo para o máximo de festas que eu pudesse, curtindo a vida, como se diz por aí, bebendo muito, tendo o máximo de mulheres que eu pudesse, tentando ter dinheiro para poder ser feliz, tendo muitos bens, vivendo uma vida de orgias, de prostituição, de bebedeira, de falsidades, de mentiras, de ilusão. Eu já procurei viver assim. Eu achava que eu ia ser feliz assim. O interessante é que quando você está vivendo essas coisas, por um momento você acha que se encontrou, você acha que está alegre, você acha que está feliz, você acha que está vivendo bem. Você está numa festa, cercado de amigos. Você está ali bebendo, está fazendo tudo que lhe agrada e você acha que está feliz, você acha que está bem. Porque você sente uma alegria passageira. Aquilo satisfaz o seu desejo carnal e humano. Então você acha que está se satisfazendo, você se sente alegre naquela hora, porque satisfaz a sua carne. Você pensa que está sendo feliz. Você pensa que está muito bem, mas é uma alegria enganosa, é uma alegria passageira, porque é uma alegria mundana que não vem de Deus, só satisfaz a sua carne. Mas você chega na sua casa, deita no seu travesseiro, acorda no outro dia de ressaca, e você acorda muitas vezes pior, e se perguntando, será que valeu a pena tudo isso que eu fiz? Eu continuo triste, eu continuo infeliz, eu continuo sem encontrar um sentido real para a minha vida. Porque aquele vazio interior que há dentro de cada pessoa não se preenche com essas coisas, não se preenche. Você pode buscar preencher com tudo isso, mas não preenche, porque só Deus preenche. E quando você não preenche com Deus, você preenche com essas coisas, sempre vai ficar um vazio enorme. E você sempre vai continuar se sentindo lá no fundo triste, vazio, depressivo, infeliz, sentindo que está faltando alguma coisa, que você não está conseguindo encontrar a felicidade, que aquilo ali não está te satisfazendo. Você pode até continuar se enganando anos por anos, anos após ano, vivendo assim, achando que está sendo feliz, mas você vai continuar se enganando. E você vai perceber que não consegue encontrar a felicidade nessas coisas, porque essas coisas não trazem felicidade, não trazem realização na vida, não fazem você se sentir pleno, feliz, realizado. E eu digo mais, tem outras coisas também que nem são tão pecaminosas, mas que também não traz felicidade na vida, mas que as pessoas buscam para tentar encontrar um sentido para a sua vida. Por exemplo, as pessoas buscam ter uma realização familiar. As pessoas buscam constituir família. As pessoas buscam ter marido, esposa, filhos. E isso não é uma coisa ruim. Mas as pessoas acham que quando elas tiverem uma família, elas vão ser felizes. Só que ter uma família feliz
por melhor que ela seja, não preenche a sua vida. Porque há um lugar no teu coração que só o amor de Deus preenche. O amor de pai, de mãe, de filhos não preenche. Você pode ter um emprego maravilhoso. Você pode ser bem-sucedido na vida, ser uma pessoa de sucesso, ser uma pessoa rica, e mesmo assim você não vai ser feliz. Você não vai ter uma vida satisfatória. Porque essas coisas não preenchem o vazio da tua alma, não te satisfazem, não vão te fazer feliz. Vai ser uma busca vã, inútil, se você for passar toda a sua vida buscando dinheiro, realização profissional, buscando simplesmente ter uma família, que não é uma coisa ruim, como eu disse, buscar ter uma família, buscar ter uma realização profissional não é ruim em si. Mas isso não vai te trazer uma alegria plena e verdadeira. Não vai te fazer uma pessoa realizada e feliz. Nos países de primeiro mundo é onde tem os mais altos índices de suicídio. Porque as pessoas têm dinheiro, têm família, têm sucesso, têm tudo o que querem, mas não são felizes. Se veem de repente com um vazio tão grande na alma, sem vontade de viver, e tiram a própria vida porque não conseguem encontrar a felicidade. Então, você pode buscar em tudo que você quiser nesse mundo. Qualquer tipo de realização desse mundo. Família, emprego, dinheiro, festas, orgias. Quer sejam coisas boas ou ruins. Essas coisas não vão preencher o teu coração, não vão dar sentido para a tua vida. E pelo simples fato de que Deus te criou de tal maneira que só Ele pode dar sentido para a tua vida. Só Ele pode te fazer feliz. Você só pode ser realizado e pleno nele. Só nele você consegue encontrar a alegria completa, a paz verdadeira, a felicidade verdadeira. Foi ouvindo uma mensagem parecida assim que eu me converti, quando um professor meu, lá na antiga escola técnica, que agora é IFCE, um professor meu de desenho chamado Eliseu, falou: ninguém pode ser feliz sem Deus. Foi nesse dia que eu percebi que toda a minha busca por felicidade, nas festas, nas orgias, nas bebedeiras, nas mulheres, no dinheiro, não ia me fazer feliz. Foi nesse dia que eu percebi que a felicidade eu não ia encontrar nessas coisas, que eu não ia encontrar sentido para a minha vida nessas coisas. Então, voltando aqui para a história, o filho pródigo, filho perdido, ficou numa situação horrível. Perdeu tudo que tinha, vivendo uma vida desregrada. E aí o versículo 14 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Olha só, depois que se acabou tudo que ele tinha, para piorar ainda mais a situação, veio uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ou seja, ele chegou ao fundo do poço. O versículo 15 diz que ele foi e se agregou, se juntou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas ou vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essas alfarrobas eram vagens, um fruto de uma árvore mediterrânea, que era dado de comida para os porcos. Então olha a situação desse jovem na história que Jesus está contando. Ele perdeu tudo o que tinha, e aí ele passa a trabalhar para uma pessoa, cuidando de porcos, para poder tentar sobreviver, porque ele não tinha mais nada. Ele tinha chegado no fundo do poço. A região onde ele estava vivendo uma crise, e ele estava numa crise pior ainda, porque ele não tinha mais nada. Ele precisava agora trabalhar para se sustentar.
estava passando necessidade. Então ele se agrega a um dos cidadãos daquela terra que o manda para os seus campos para guardar porcos. Olha só, para um jovem judeu, essa era uma das situações mais humilhantes que uma pessoa poderia passar. Porque o porco, para o judeu, era um animal imundo. Ninguém comia carne de porco. E um criador de porcos era considerado uma profissão degradante, humilhante, que ninguém queria uma profissão daquela, de cuidar de porcos, de ter um rebanho de porcos aos seus cuidados. E aquele jovem, na história judeu, teve que se submeter a uma humilhação para ele, porque ele não tinha opção. E o pior, os porcos passavam melhor do que ele, porque ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém dava nada para ele. Nem a comida dos porcos ele poderia comer. Os porcos estavam passando melhor do que ele. Veja a situação em que esse ser humano chegou na história, em que esse jovem chegou. O que isso aqui ilustra para nós? Jesus está querendo ensinar aqui o quanto a pessoa que está vivendo distante de Deus, ela está caminhando para o fundo do poço, para uma situação terrível. Pode ser que você não tenha chegado no fundo do poço ainda, mas se você está distante de Deus e procurando a tua felicidade em outras coisas, vivendo no pecado, você está caminhando para o fundo do poço. Você está indo de mal a pior. A sua vida está indo ladeira abaixo. Por mais que pareça que não. Mas quem está vivendo distante de Deus, vive uma vida miserável. Lá em Apocalipse, capítulo 3, Jesus diz que a igreja de Laodiceia falava assim: estou rica e abastarda, não tenho falta de nada. Mas Jesus disse para ela: tu não sabes que tu és infeliz. Sim, tu é miserável, pobre, cega e nu. Miserável, pobre, cega e nu. Resumindo, Jesus disse: tu não sabes que tu é infeliz. E eles achavam que eram ricos e abastardos, porque eles achavam que por causa dos bens que tinham, aquela igreja achava que estava muito bem diante de Deus, mas estava vivendo uma vida miserável. Miserável. Tem muita gente no mundo hoje que não chegou ao fundo do poço ainda, mas acha que é feliz porque tem dinheiro, ou porque tem uma família estruturada, porque tem bens, porque está vivendo, curtindo a vida nas festas, nas prostituições e bebedeiras, mas vivendo longe de Deus, vivendo no pecado, acham que são felizes, acham que estão bem, porque qualquer vida longe de Deus, por melhor que pareça aos olhos humanos, é uma vida miserável. E é uma vida que vai ficando a cada dia pior, porque você pode ter tudo no mundo, você pode ter todo o dinheiro que você quiser, você pode ter família, você pode ter saúde. Tem gente que diz assim: se a gente tiver saúde, família, tá tudo bem, a gente vai feliz. Não vai. Isso não é o bastante. Você pode ter a melhor saúde do mundo, você pode ter dinheiro em toneladas, você pode ter uma família boa, mas se você não tiver Deus, se você não tiver Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, a tua vida é miserável, você é pobre, cego e nu. A tua vida é triste, porque lá no fundo da tua alma, o teu espírito está morto, carecendo da presença de Deus. Você está distante de Deus, o teu corpo está vivo, mas o teu espírito está morto. O teu espírito não tem contato com Deus. Então a tua vida é uma vida miserável, essa que é a verdade. É o que a Bíblia ensina. E era como esse jovem estava, vivendo uma vida miserável no fundo do poço. E aí eu te pergunto, será que é preciso você chegar num estado desses
para você perceber que está indo mal? Será que você não percebe que vivendo longe de Deus, você não vai ser feliz? Você não vai se dar bem, você não vai encontrar sentido para a sua vida? Tem muita gente que está caminhando para o fundo do poço. E tem gente que já está no fundo do poço. Está vivendo uma vida miserável, vivendo uma vida depressiva, triste, infeliz, porque nada nesse mundo a satisfaz, nada nesse mundo traz alegria para ela, traz paz no coração, nada traz conforto. E a pessoa vive uma vida triste, depressiva, infeliz, sem paz, pensando em se matar, pensando em tirar a própria vida, pensando em se suicidar, porque não consegue encontrar um sentido para a vida. Já buscou em tudo e não encontra. Já buscou de todas as maneiras, mas não acha. Porque está buscando nos lugares errados. Está buscando nas pessoas erradas. Como o filho perdido aqui, não estava entendendo ainda a sua situação. Não entendeu ainda o que estava acontecendo. Então tem gente que não está passando uma miséria material, mas está numa vida miserável emocionalmente. É triste, é ansiosa, é depressiva. E tem pessoas que ainda não estão assim, tristes, emocionalmente, depressivas. Até tem dinheiro, até parecem que são felizes. Mas é tudo aparência, porque lá no fundo seu espírito está em trevas, está morto, vive uma vida de condenação. E tudo isso que você tem, sem Deus, não vale nada. Sua vida é miserável. Versículo 17 diz: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Você vê aqui na história que acontece o quê? O filho cai em si. Ele cai em si. Como diz na linguagem popular, caiu a ficha. Ele percebe a miséria espiritual que ele estava vivendo. Aquela situação, aquele sofrimento levou ele a acordar. Levou ele a perceber a vida miserável que ele estava levando. Então ele percebe o quanto ele estava errado, o quanto ele era infeliz, o quanto ele estava vivendo uma vida triste. E ele toma uma decisão de pedir perdão ao seu pai, de voltar para o seu pai e pedir perdão, pedir para o pai lhe receber de volta, pelo menos como um trabalhador, se o pai não quisesse recebê-lo como filho. Ah, se as pessoas, que bom seria se todos, assim como esse filho que estava perdido, caísse em si, percebesse a sua miséria e buscasse a Deus em arrependimento. Ah, se as pessoas chegassem a essa situação. Às vezes Deus até permite certos sofrimentos na vida das pessoas para ver se as pessoas acordam, para ver se as pessoas percebem que elas precisam de Deus, para ver se elas percebem que aquela vida delas não faz sentido, que só Deus pode satisfazer elas, que só Deus pode lhes dar uma vida abundante e verdadeira. Mas muitas pessoas estão cegas, não percebem, não são como esse filho que caiu em si, percebeu a sua miséria. E aqui Deus está nos ensinando algo muito importante. Para que um ser humano possa se voltar para Deus, ele precisa perceber a miséria que ele vive. Porque enquanto você achar que a sua vida é boa, que você não precisa de Deus, que você está muito bem, você não vai se voltar para Deus e você não vai ter salvação. Para ter salvação, para ter comunhão com Deus, é preciso antes cair em si. Você tem que perceber o quanto você é pecador,
O quanto você tem desagradado o coração de Deus com as suas atitudes, com o seu pecado. Você tem que perceber que você é inimigo de Deus por causa do teu pecado. Que você está debaixo de condenação, que o teu pecado vai te trazer morte, destruição, condenação eterna. Você tem que perceber a miséria que você está vivendo no pecado. O quanto você é vazio, o quanto você é triste, o quanto você é infeliz. O quanto você precisa de Deus, o quanto você necessita desesperadamente da presença dEle. Enquanto você não perceber isso, você não vai se voltar para Deus. Então você precisa ouvir a palavra de Deus, olhar para si mesmo e, com a ajuda do Espírito Santo, perceber a miséria que você vive, o quanto você precisa de Deus. Você precisa cair em si. Como é que a gente cai em si? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que a Bíblia diz a respeito da humanidade, a respeito daquele que vive no pecado. E reflita sobre a sua vida, como você está vivendo, como você está andando. Pare para refletir, pare para meditar e você vai perceber o quanto você está andando errado, o quanto você está desagradando a Deus, o quanto você está longe e o quanto você precisa de Deus. Você tem que dar atenção à palavra, você tem que ouvir a palavra, você tem que deixar a palavra de Deus entrar dentro do seu coração e assim a luz de Deus revelar as densas trevas que estão dentro de você para você perceber a miséria que você vive. Somente quando você cair em si, perceber quem você é de verdade, que você não é tão bom assim, nem está tão bem assim. Só quando você perceber a realidade da sua vida, é que você vai perceber que só há solução em Deus, que você precisa de Deus, que você precisa se arrepender, pedir perdão de tudo que você fez de errado e clamar desesperadamente pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus, para que Ele te salve, para que Ele te perdoe, para que Ele te receba, para que Ele te dê uma nova vida. Isso só vai acontecer quando você perceber a miséria que você vive. Você precisa cair em si, como esse filho perdido. Ele caiu em si, ele acordou para a realidade. Ele percebeu a situação dele, ele viu quem ele era. Ele percebeu que na casa do pai dele ele estaria muito melhor. Antes ele achava que ele estaria melhor longe. Agora ele estava percebendo que ele só seria feliz lá. Então ele estava decidido a voltar para o pai, a pedir perdão, a suplicar por misericórdia, para que o pai o recebesse. É isso que você tem que entender, que você precisa fazer. Você tem que clamar pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus na sua vida. E talvez você pense assim: irmão, não tem jeito para mim. Eu percebo que eu tenho feito muita coisa errada, que eu tenho desagradado a Deus, mas Deus não vai me receber. Deus não vai me aceitar. Eu sou muito pecador, eu fiz muitas coisas erradas, eu não acredito que Deus vai me perdoar. Esse filho na história, ele tinha um receio de que o pai não o perdoasse também, por isso que ele disse que ia pedir para ser recebido pelo menos como um trabalhador, como um servo, porque ele achava que o pai poderia não querer ele como filho. E muita gente tem esse receio, mas a gente vai aprender agora, a partir do versículo 20, sobre quem é Deus. Isso é a principal coisa que eu quero mostrar nessa história hoje. É quem é Deus. Quem é o Pai. Eu quero mostrar para você como é que o Pai recebe um pecador arrependido. Como é que o Pai recebe alguém que chega para Ele clamando por misericórdia. Isso é o que faz a diferença na vida. Então, no versículo 20, diz que ele, levantando-se, foi para seu pai. Essa é a atitude que você tem que tomar também. Se você reconheceu que é pecador,
que precisa de Deus, que precisa de salvação, você precisa se levantar. Você precisa tomar uma atitude. Deus já veio até você. Deus já está falando com você. Ele já mandou o teu filho. Ele está falando contigo através do Espírito Santo. Agora você precisa responder ao chamado de Deus. Você precisa tomar uma atitude, se levantar e ir até Deus. Porque Ele já veio até você. Ele está falando com você agora através dessa mensagem. Ele está te chamando. Você precisa se levantar e dizer: Pai, eu vou até Ti. Eu vou ao Senhor. Recebe a minha vida. Foi a atitude que esse filho teve. Ele teve a atitude de se voltar para o Pai. De ir até o Pai. Agora a gente vai ver como o Pai recebeu ele. Veja só. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Esse versículo é um dos versículos, para mim, mais lindos da Bíblia. Porque Jesus caprichou aqui na descrição do Pai. Não foi à toa. Jesus queria mostrar como é que o Pai é. Como é que Deus recebe um pecador arrependido. Jesus quis mostrar como é que Deus vai receber a tua vida quando você se voltar para Ele. Diz aqui que o pai vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Olha só, imagine a cena. A impressão que dá é que o pai estava na sacada, na área da sua casa, olhando para o horizonte, para a estrada distante, esperando a volta do filho ansiosamente. Porque ele viu o filho ainda longe. A impressão que dá é que ele aguardava aquele filho, dia após dia, aguardava a sua volta. E ao menor sinal do filho, o filho ainda longe, o pai já o avistou, o pai já viu quando ele vinha ainda longe. Deus é da mesma maneira conosco, louvado seja o Senhor. Deus espera só que a gente dê um passo de volta para Ele. Que Ele já nos vê de longe. Uma atitude nossa de abrir o coração, de começar a se render aos seus pés, e Deus já nos vê, Deus já nos olha, a gente já chama a atenção de Deus com essa atitude de se voltar para Deus, mesmo que ainda longe, ainda está dando o primeiro passo devagar, Deus já observa que você está querendo voltar. E Deus já vê a tua atitude, a tua resposta. Porque Deus está esperando isso. Deus está aguardando isso da humanidade. Deus está esperando que as pessoas se arrependam. Lá na carta de Pedro, diz que o Senhor não voltou ainda porque está dando chance para que as pessoas se arrependam. Porque Ele é longânimo para com as pessoas, esperando que elas se arrependam dos seus pecados. Deus está esperando você voltar para Ele. Ele está desejando isso ansiosamente. Ele deseja isso mais do que tudo. Ele deu o Filho dele para morrer na cruz por causa disso. O maior desejo de Deus é ver você voltar, é ver você caminhar para Ele. Deus espera isso muito. Deus deseja isso muito mais do que você. Talvez você está achando que não vai ser recebido por Deus. Saiba que Deus quer isso mais do que você. Ao menor sinal da sua volta, Deus já te vê de longe. Porque Ele está esperando por isso. Ele está ansiando por isso. Ele quer muito isso. Ele aguardava isso desde o dia que você nasceu. O dia em que você iria se voltar para Ele. Porque Ele te criou, Ele te formou, Ele te fez para ser feliz. Ele tem planos para a sua vida, Ele te ama, Ele te quer de volta. Ele quer te dar uma vida maravilhosa. E Ele espera o dia da tua volta. Ele anseia por isso, Ele deseja isso. É por isso que Ele mandou o Filho dele, é por isso que a igreja está pregando o Evangelho. Porque Deus quer ver você se voltar para Ele. E aí diz mais, quando seu pai o avistou, ainda longe, diz que compadecido dele,
correndo, o abraçou e o beijou. Veja só, quando o pai viu o filho perdido voltando, o pai se compadeceu dele. Por que o pai se compadeceu dele? O que significa se compadecer? É você sentir a dor do outro. É você olhar a miséria que o outro está, a vida triste que o outro tem, e você sentir a dor daquela pessoa. Você sentir a dor que ela está passando, vendo o estado miserável e triste que ela vive. E aí você é impulsionado a ter uma atitude de querer ajudar. Isso é ter compaixão. Então o pai se compadeceu do filho. Eu imagino que na história aqui, embora não relate, o pai, vendo o filho de longe, deve ter visto o estado miserável que aquele filho estava voltando. Ele devia estar vindo na estrada, magro, sujo, com as roupas velhas, fraco, se arrastando, andando cabisbaixo, se sentindo humilhado, se sentindo a pior pessoa do mundo, quase sem coragem de chegar na presença do pai. O pai viu aquele filho naquele estado miserável e o pai ficou triste, o pai sentiu a dor de ver ele daquela maneira, porque o pai não criou ele para ser daquele jeito. Você pensa que Deus não está triste da maneira como você está vivendo? Deus, ele olha para você e sente dor, sente compaixão. Deus vê a tua dor, as tuas lágrimas, a tua tristeza, ele vê o teu choro, ele vê o quanto você é triste, o quanto você é deprimido, o quanto você é infeliz, o quanto você não tem paz no coração. Ele está vendo o teu sofrimento e todos os dias ele sofre por tua causa, porque ele não te criou para viver assim. Ele sente compaixão de ti. Assim como esse pai, vendo o filho de longe, se compadeceu ao ver a situação miserável dele. Mas o pai ficou tão feliz, vendo ele voltando, que o pai correu. O pai correu. O pai não esperou nem o filho chegar em casa. Quando ele viu de longe, ele correu ao encontro do filho. Veja que coisa interessante. O que Jesus quer nos ensinar aqui? Deus, ao menor sinal da tua volta, de quando você toma uma atitude de se voltar para Ele, Ele sai correndo para te encontrar. Você dá um passo para Deus, Deus dá 1000 passos para te pegar, para te acolher, para te abraçar, para te receber, porque Ele só esperava uma atitude tua, Ele só esperava você abrir o teu coração para Ele poder correr ao teu encontro e te abraçar, e te beijar, e te receber de volta. Então, esse texto relata como o Pai é amoroso, como o Pai ama, como Deus ama as pessoas e como Ele anseia pela volta das pessoas para Ele. Ele anseia tanto que Ele sai correndo ao encontro da pessoa, ao menor sinal de que ela está voltando. Ele sai correndo porque Ele ama. Ele quer encontrar com aquela pessoa. Ele quer, num sentido espiritual, claro, abraçar, beijar. Ele quer acolher, ele quer amar, ele quer envolver nos seus braços de amor. Foi o que esse pai fez. Ele correu ao filho e ele abraçou o filho e beijou. Veja a demonstração de carinho e de amor do pai para com o filho. O filho achava que o pai talvez não fosse recebê-lo. E o pai corre para ele, abraça ele, beija ele. Veja, a descrição aqui é detalhada para mostrar o amor de Deus pelo pecador arrependido. Talvez você pense que Deus não vai te receber, mas quando você se arrepende dos seus pecados e pede perdão, Deus corre para você com tanta compaixão, com tanto amor, Ele te recebe, Ele te abraça, Ele te beija, Ele te envolve com a sua presença, Ele vem morar dentro de você, Ele faz uma festa por tua causa, Ele te recebe com tanta alegria, porque era tudo que Ele queria, era ver você voltar. O teu passado, Ele não vai levar nem em conta mais. A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento.
Deus vai lançar no esquecimento a tua vida passada. Ele não vai levar em conta, para Ele não faz diferença. O que importa para Deus é a tua atitude de arrependimento. Então, se você tem alguma dúvida se Deus vai te receber de volta, esse texto aqui mostra que Ele vai te receber e não é de qualquer jeito não. Não é passando na tua cara, dizendo, você fez isso, fez aquilo, agora quer voltar para mim. Tá bom, eu vou te receber, mas você vai sofrer um pouquinho também. Não é assim que Deus vai te receber. Deus vai acolher, vai amar, vai correr, vai abraçar, vai beijar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra o quanto Deus ama. E aí no versículo 21, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho confessa o pecado ao pai. O pai não deixa nem ele terminar aquilo que ele tinha ensaiado, porque ele ainda planejava dizer assim, trata-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. O pai não deixa nem ele terminar a frase. O pai recebe ele, leva ele para casa. Veja só o que acontece no versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Veja só, o pai recebe o filho com toda a alegria. O pai leva o filho para casa. O filho confessa o seu pecado e o pai simplesmente o ama, o abraça, o recebe. Não diz nenhuma palavra de condenação. Pega ele, leva ele para casa e pede para os seus servos trazer a melhor roupa para ele. A melhor roupa que tinha. O que Deus quer nos ensinar aqui? Com essa questão da melhor roupa, de trazer a melhor roupa. Isso aqui era um sinal de dignidade. A melhor roupa trazia dignidade à pessoa. O que mostra com isso? Quando nós somos salvos, nós somos vestidos com novas vestes de justiça. A Bíblia diz que são vestes brancas, espirituais, alvas como a neve, lavadas pelo sangue de Cristo. São vestes da justiça de Cristo. Ou seja, nós somos colocados numa posição de dignidade. Somos justificados, feitos justos, novas criaturas. Então a roupa, a melhor roupa aqui, é um sinal de que você agora vai ser colocado numa posição de dignidade. Você agora não vai ser mais aquela pessoa miserável, no sentido espiritual, pobre, cego, nu, que vive uma vida triste, cabisbaixo, humilhado. Não. Deus vai te levantar. Deus vai te fazer uma pessoa digna, um filho de Deus, na presença de Deus, que vai ser parte da família de Deus. Você vai ser recebido com todo o amor, como alguém especial, não como uma pessoa qualquer. É isso que quer dizer também quando diz sobre o anel no dedo. O anel no dedo se refere à questão de você ser uma pessoa especial aos olhos de Deus. Não era qualquer pessoa que andava com um anel no dedo naquela época. Um anel no dedo era um sinal de que você era alguém especial. Era um sinal também de autoridade, de que você estava numa posição de autoridade. É como Deus diz na sua palavra, em João 1,12. Mas a todos quantos o receberem a Cristo, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando você crê em Jesus, se volta para Deus, o Pai lhe coloca numa posição de honra, de autoridade. Você agora vai ser um cidadão do reino de Deus, um cidadão dos céus. Você vai ser um servo de Deus. Mais do que servo, você vai ser amigo de Deus, você vai ser filho de Deus. É uma posição de honra, de autoridade que Deus vai te colocar. Você que não era ninguém aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade. Você não era ninguém, ninguém dava nada por você. Ou se você pensava que era alguém, na verdade você não era ninguém também. Porque quando a gente não tem Deus, a gente não é nada. Mas quando você tem Deus, você se torna
uma das pessoas mais importantes do mundo, porque você vai fazer parte do reino de Deus, da família de Deus. E aqui as sandálias nos pés é um sinal de liberdade, porque naquela época um escravo não andava de sandálias. Quem tinha sandálias eram pessoas livres. A sandália nos pés era um sinal de liberdade, liberdade de Deus. A liberdade que Deus estava dando para o seu filho, libertando ele do pecado, libertando ele daquela escravidão, daquela vida perdida. E então, no versículo 23 diz que o pai também manda matar o novilho cevado, que era um cordeiro especial que estava sendo engordado para uma ocasião especial ele ser morto. E essa ocasião especial chegou, é quando o filho volta. E aí ele diz: comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Então o pai se alegrou grandemente. É como diz também em outro texto aqui, que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lá no versículo 10 fala isso. Que há uma festa no céu, como diz no versículo 7 também, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, quando um pecador se arrepende, volta para a casa do Pai, Deus ele se alegra tanto que há uma festa no céu. Os anjos de Deus se alegram, Deus se alegra, Jesus se alegra, os céus ficam em festa. Foi o maior acontecimento que Deus esperava, é a salvação de uma alma. Não existe nada mais importante para Deus do que a salvação de uma pessoa. Por isso, toda vez que um pecador é salvo, se arrepende, há uma festa. Deus celebra, os céus se alegram. No dia que você se arrepender, haverá uma festa no céu. Deus vai se alegrar com você. Deus vai se alegrar por você. Os anjos vão se alegrar porque você veio para casa, porque você voltou para casa. Como diz aqui, porque você estava morto e reviveu, porque você está vivo. Então, meu amigo, diante de tudo isso, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: o que você está esperando para voltar para casa? Você vai continuar buscando sentido para a tua vida naquilo que não vai te satisfazer, naquilo que não vai te trazer alegria? Até quando você vai continuar nessa busca inútil? Você precisa de Deus. Você precisa reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. Se volta para Ele hoje mesmo. Entrega a tua vida para Ele. Deus vai te dar uma vida nova. Deus vai te fazer uma nova criatura. Você vai ser filho de Deus. Deus vai se alegrar, vai dar uma festa por tua causa. E você vai ser feliz. Você vai encontrar o sentido da vida realmente. Você vai descobrir o que é felicidade, o que é ter vida abundante, o que é ter alegria verdadeira. Apesar de todo e qualquer problema, essa alegria não é tirada, porque é uma alegria por causa da presença de Deus. Você vai descobrir o que é ter paz no coração. Apesar de todas as lutas, você vai ter paz, porque você vai encontrar descanso em Deus. Então, você vai entender o que é vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Se você se voltar para Deus, se você crer no seu Filho, reconhecê-lo como o Senhor da tua vida, você vai encontrar o sentido da vida. O sentido da vida está em Deus, está em reconhecer a Cristo como Salvador e Senhor, em entregar a vida para Ele. Isso é que é ter vida de verdade. Eu fiz isso há 16 anos da minha vida. Não houve um dia depois disso em que eu me arrependesse da decisão que eu tomei. Pelo contrário, todos os dias da minha vida eu penso: por que eu não tomei essa decisão antes? Por que eu perdi tanto tempo buscando em tanta coisa inútil que não satisfez a minha alma?
Hoje a minha vida tem sentido em Deus. É Deus que me alegra. É Deus que me dá paz. É Deus que me faz feliz. Apesar de todas as lutas, problemas e dores da vida, eu tenho a alegria de saber que Deus está comigo, que Deus me ama, que Deus me fez seu filho, que Ele mora dentro de mim e que um dia Ele vem para me buscar, para morar com Ele no céu. Não existe maior alegria do que essa. E isso pode ser realidade na sua vida também. Basta você querer. Então que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.